Fala pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio do Globotech Cast, especial da nossa trilha Menos é Mais, a trilha de sustentabilidade aqui do Globotech Cast. E se você ainda não sabe, o Globotech Cast é o seu podcast em que a gente conta tudo o que está rolando no mundo da tecnologia, da agilidade e da inovação aqui da Globo. E hoje a gente está com uma galera aqui fera que vai contar um pouquinho para a gente os bastidores por trás dos grupos de trabalho de sustentabilidade aqui na Globo. Uma iniciativa que surgiu no ano passado, em 2024, e que já trouxe muitos frutos muito bacanas aqui para a empresa. E quem está aqui do meu lado é a Priscila Diniz. Seja muito bem-vinda, Pri. Obrigada. A Pri é a nossa produtora de artes e líder do GT de Artes. Tudo bem? Eu sou a Priscila, sou uma mulher branca, cabelos longos, morena com mechas louras, estou com um vestido rosa e um casaco bege. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. E quem está aqui na minha frente é a Vivi Andrade, supervisora de costura e líder do GT de figurino. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Clarinha. Muito obrigada a todos vocês que estão aí ouvindo a gente. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos compridos. Estou usando um vestido longo, de mangas longas, de tule, com fundo preto e umas estampas assimétricas off-white. Muito obrigada pela presença. E quem está do lado da Vivi é o Rodrigo Caro, caracterizador assistente e líder do GT de caracterização. Tudo bem, Clarinha? Eu sou um homem não branco, não binário, latino, nascido no Chile, 1,70 m, cabelos pretos e estou usando uma roupa toda bege. Muito obrigada pela presença. E quem está remotamente aqui com a gente, compondo essa mesa, é a Bel, líder coordenadora de manutenção e operações de Brasília e que faz parte do nosso GT de água. Seja muito bem-vinda, Bel. Obrigada, bom dia, pessoal. Sou a Bel Corrêa, né? Como já apresentada, sou coordenadora de manutenção e infraestrutura. Estou aqui remotamente falando de Brasília em vídeo e me autodescrevendo, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos e estou de camisa branca. Muito obrigada, Bel. E é a sua primeira vez aqui no Globotech Cast? Primeira vez, primeira de muitas. E como é que tá a expectativa aí? Muito bem, animada. Da próxima espero estar aí com vocês presencialmente. A gente quer você aqui no Rio também, viu? Bom, pessoal, e eu sou a Clara Martins, do time de Estratégia e Tecnologia da Globo, e vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo longo e castanho escuro, e meus olhos também são castanhos. Estou vestindo aqui um macacão azul, e a gente está presencialmente no estúdio do Globotech Cast, cheio aqui de figuras geométricas na cor cinza e também na cor azul. Muito obrigada pela sua presença, viu? E para a gente iniciar esse papo, vamos explicar o que são os GTs, né? Os GTs são os grupos de sustentabilidade, grupos de trabalho sobre a sustentabilidade aqui na Globo, que ficam sob a governança do Fórum Menos é Mais, né? Que é o nosso fórum interno em que a gente debate, discute temas sobre sustentabilidade e o que a nossa galera vem fazendo para tornar tanto as produções como as soluções, né, do dia a dia cada vez mais sustentáveis. E hoje, bom, vamos falar aqui sobre alguns dos GTs, né? Temos 6 GTs hoje. A gente tem aqui os GTs de figurino, temos de artes e cenografia, caracterização, fabricação e cidades cenográficas, energia e água. E hoje a gente tem os 4 aqui muito bem representados por vocês, líderes aqui do nosso GTs, né? E como eu comentei, para a gente conseguir fazer com que esses GTs funcionem, a gente sabe que tem que acontecer um fluxo, né? Um processo. E, bom, mensalmente vocês apresentam, trocam com a gente no Fórum Menos é Mais, né? A gente, de forma muito corriqueira, vê ali o engajamento, né, da galera do fórum com as apresentações que vocês fazem. E também, com uma certa periodicidade, né, a cada 2 meses, vocês apresentam como que vem sendo, né, esse resultado, esse avanço para os líderes e a nossa diretoria, né? O que é muito importante porque a gente consegue ter um retorno ali do que está funcionando, o que não está, o que é preciso ajustar, o que não é preciso, né? E eu imagino que tenham muitos desafios por aí, né? Porque a gente sabe que os GTs é algo além do dia a dia das entregas, né? E a nossa galera é uma galera que não para, né? Fica ali 24/7 on para fazer a TV acontecer.
E a gente também quer fazer além, né? Fazer além para o nosso mundo e para o nosso ambiente aqui de agenda ESG. A gente conseguir tornar cada vez mais as entregas como um todo com menor impacto, né? Para o meio ambiente. E a gente sabe que os GTs, eles entram muito fortemente nisso. Inclusive, uma coisa que a gente vai comentar aqui, né, ao longo dessa conversa, é que, como a gente conversou, né? Esses GTs, eles levam muitos frutos para soluções que já estão existindo hoje aqui na Globo como um todo e que também contribuem enormemente para o nosso projeto de produções verdes, né? Que é o nosso projeto em que a gente visa tornar as produções dos Estúdios Globo cada vez mais sustentáveis e com menor impacto ambiental. E, inclusive, uma iniciativa que surgiu de um GT, que já já a gente vai saber, foi premiada na nossa premiação do Produções Verdes, né? E já já você vai ficar sabendo. E já já você vai ficar sabendo também que projeto foi esse que foi premiado, viu? E bom, para a gente já começar essa conversa, eu queria perguntar aqui para a Pri, você sendo líder de um GT, quais desafios você enxerga e como é que foi, né, tocar esse projeto ao longo de 2024? Clarinha, então, quando eu recebi o convite para ser líder desse GT, é um grupo muito diverso, né? A gente trabalha com arte e cenografia, são 2 departamentos dentro da empresa, e como você falou, full time. Então, tem muita gente ocupada com as suas tarefas de origem. Então, eu acho que o maior desafio foi a gente conseguir levantar um projeto, escolher tocar uma ideia. E aí eu acho que de fato é quando a gente começa a engajar, quando entra um projeto em que faz sentido para a grande maioria. Então, quando a gente começou a falar sobre plástico bolha, é um material comum. A gente usa todos os dias em todas as movimentações de material, tanto arte quanto cenografia, tanto como objetos delicados de copa, quanto material grande como móvel. Então, foi uma coisa que todo mundo olhou e falou: realmente, a gente usa muito o plástico bolha. E aí a gente foi levantar isso em números, para entender o quanto aquilo impactava, o quanto a gente usava de plástico bolha. E a gente entendeu que dava para dar 20 voltas no Maracanã Nossa. de plástico bolha com que a gente usava durante um ano. E acho que levantar números impacta. Quando a gente comparou com o tamanho do Maracanã, impactou a gente da área, impactou todas as outras áreas. Então, eu acho que o maior desafio foi encontrar um ponto comum que todo mundo olhasse e falasse: isso faz sentido, a gente vai se jogar. E aí a gente envolveu o time de logística, a gente envolve outras áreas parceiras para fazer funcionar. Porque dentro dos estúdios hoje, por mais que o material seja produção de arte e cenografia, a gente tem um time de logística, a gente tem o time do almoxarifado, a gente tem outras pessoas e áreas que precisam estar engajadas. Então precisa fazer sentido para todo mundo. Eu acho que esse foi o maior desafio e que hoje faz o nosso olho brilhar e tentar resolver ou pelo menos diminuir o consumo. Que bacana ouvir isso. E realmente, né? Quando a gente traz esse dado, a gente sente que algo precisa ser feito, né? E hoje, Pri, como é que você enxerga, falando aqui para as empresas, né, que estão assistindo a gente, como que você enxerga a importância de termos um GT, como você bem comentou, interdisciplinar, para a gente conseguir propor uma nova solução? Eu acho que de fato o que faz sentido é você encontrar um ponto que seja interessante para aquelas áreas. Porque às vezes a gente fica tentando fazer um projeto incrível muito grande, a nossa empresa é muito grande. Então às vezes a gente pega um ponto e fala, vamos todos. E às vezes não faz sentido para uma área ou outra. E quando você divide em GT, cada um olha para o seu cantinho e fala, eu consumo muito plástico bolha. Eu consumo muito não sei o quê. Então eu acho que aproxima e faz com que os grupos participem. Eu acho que o GT é muito importante, acho que faz sentido e dá resultado. Que legal ouvir isso, né? Eu queria saber de você também, Bel, quando a gente fala da temática de água, que é um grande desafio que a gente tem numa esfera global, né? Quais foram os desafios que você encontrou para conseguir estabelecer esse GT e engajar essa turma toda? Cara, então, tava aí ouvindo e surgindo 1000 observações aqui, né? Primeiro, água é vida, então um GT de água faz sentido para qualquer empresa, para qualquer, né, grupo que vise aí, né, a sustentabilidade, né, que pense no bem do planeta. Eu acho que faz todo sentido um GT de água. E aí, você falando aí sobre um grupo multidisciplinar, né? Algo surpreendente que aconteceu no nosso GT de água foi, para mim, assim, principalmente falando da minha experiência pessoal como engenheira de infraestrutura, foi admitir que existem N possibilidades de iniciativas envolvendo água totalmente diferentes do que tinha ali na minha visão como engenheira de infraestrutura, né?
Para a gente, quando a gente começou o grupo, eu só pensava em, sei lá, reuso de água, aproveitamento de água da chuva, né, iniciativas que envolvessem ali infraestrutura. E aí surgiu no nosso grupo, né, a galera da cenografia, com iniciativas de aproveitamento da água que a gente utiliza para fazer chuva cenográfica, iniciativas nesse sentido que eu jamais conseguiria imaginar. Então, é extremamente importante que tenha, assim, um grupo multidisciplinar com pessoas de várias áreas, porque, como vocês estão comentando, né, o que engaja é o que faz sentido ali no dia a dia, né? Não adianta eu desenhar um projeto redondinho de, poxa, aproveitamento de água da chuva, que para mim vai ser muito intuitivo e muito fácil de implementar, e para a galera não vai. É realmente colocar um grupo multidisciplinar que tenha ali ideias, né, que surjam no dia a dia e que façam sentido para a maioria, para que a gente consiga fazer, colocar em prática mesmo, funcionar. E é surpreendente. O tanto de iniciativa que surge é surpreendente. Que interessante ouvir isso. E Bel, quando a gente coloca aqui, a gente sai um pouquinho do papel, para a gente conseguir estabelecer, né, que essa solução seja entregue ou que aquela demanda ela realmente tenha ali uma resposta, né, efetiva. Vocês fazem reuniões quinzenais, reuniões semanais. Como é que é um pouquinho desse processo? Conta um pouquinho pra gente. Então, como muito bem pontuado, né? Nós temos pessoas de várias áreas. Aqui na Globo a gente não para. É, Além disso, eu estou aqui em Brasília, o GT de Água tem gente de Recife, tem gente de BH, tem uma galera do Rio, né? Principalmente aí a galera de cenografia do Rio. Então fica bem delicado da gente bloquear ali uma frequência exata de reuniões, mas eu diria que quinzenalmente, mensalmente, já dá para a gente bater um papo, atualizar ali o que a gente tem de iniciativa, compartilhar com os colegas, manter o grupo ativo, né? Mas, assim, realmente a gente tem esse desafio de agendas, né? Então, acho que quinzenalmente e mensalmente a gente consegue manter o grupo ativo. E já tá uma periodicidade excelente, né? Considerando aqui a Sim, com correria do certeza. nosso dia a dia. E Clarinha, nem sempre todo mundo consegue participar. Então, ter um ponto focal, eu acho que faz a diferença, né? A não ser que você tenha 1 ou 2 pontos focais ali. A galera, às vezes, hoje eu tô numa reunião, hoje eu tô gravando, hoje eu tô... Mas tem sempre alguém. Então, tem sempre alguém puxando, alguém manda um representante. Então, acho que para as empresas pensarem nisso, ter sempre alguém ali. E a galera em volta. Tem gente que vem, tem gente que não vem. Não é uma agenda fácil. Claro, claro, e faz parte Faz também, parte. Exato. né? E outro ponto é que tem que ser leve também, né, gente? Tem que ser Sim. leve, tem que ser aquele convite leve, um grupo de trabalho que as pessoas gostem de participar, se sintam à vontade para dar ideias, para trazer, né, soluções diferentes. Acho que mantendo isso que vocês comentaram agora, né? Você vem quando for possível, quando não for, manda um colega no lugar, e isso de ter o líder é muito importante para a gente ir registrando todas as pautas, dando seguimento às iniciativas, mas sempre com muita leveza, é importante. E olha, com base nisso que vocês estão compartilhando aqui, eu acho que a gente vai acabar de criar um problemão. Que a galera que tá ouvindo a gente vai querer participar dos GTs. Como é que a gente vai fazer, né? Acho Vai que todo toda mundo querer. participação é muito bem-vinda. Acho que tem muito a agregar, né? Em cada um dos nossos GTs aqui. Coração Vivi, de mãe. Aproveitando, eu queria saber de você, ao longo do ano passado, né, de 2024, quais desafios você encontrou para conseguir estabelecer ali soluções no time de figurino? Bom, tivemos vários desafios, né? Acho que o primeiro foram a quantidade excessiva de projetos. Então, a gente tinha muitas ações ali para serem desenvolvidas ao longo do ano. E a gente, ao observar isso, a gente falou assim, não, peraí, vamos focar em algumas e quem sabe deixar outras para o próximo ano. E a outra dificuldade, como as meninas já falaram, né, é conciliar as agendas. Né, porque a gente tem o corre do dia a dia, a gente não para. Então, eu tenho a nossa equipe da confecção de figurinos, né, muitos dos supervisores, a nossa coordenadora participando, mas a gente tem a equipe de figurinistas e assistentes que gravam ali constantemente, diariamente, e às vezes as nossas reuniões coincidem com pico de gravação, né, ou com algum evento, viagem. Então, a gente tem um pouco dessa questão aí, mas como a Bel e a Pri falaram, a gente pede para mandar um representante. Então, a figurinista não pode entrar, manda um assistente para participar. E a gente tem o hábito também de estar sempre compartilhando no nosso grupo.
né? Então, uma informação que a gente considera relevante, a gente coloca lá como um lembretezinho para todo mundo participar. A gente pede ajuda à coordenação de figurino para hoje dar uma incentivada da equipe para participar, porque vai ter uma ação bem interessante, é importante a participação. Então, fora de reuniões, a gente tenta sempre fazer esses lembretes, essas convocações aí, para incentivar a galera a estar sempre com a gente. É claro que a assiduidade não é tanta, né, porque a gente não consegue às vezes reunir todo o time, mas a gente sempre tem essa troca e essa constância ali. Então, as nossas reuniões são marcadas quinzenalmente. Então, no mínimo, 2 reuniões ao mês a gente faz, a não ser que tenha algum evento esporádico, às vezes a Semana do Meio Ambiente ou algum outro evento, e a gente acaba remarcando e remanejando. Mas é algo muito positivo e a galera, o time é super engajado, né? Super participativo. E como que você enxerga o fluxo de apresentação após cada 2 meses para a diretoria e os líderes como um todo? Nossa, é algo muito importante. Para a gente, do figurino, foi essencial para que a gente conseguisse avançar com alguns projetos, né? Esse olhar da diretoria, né? Essa oportunidade que a gente tem ali de estar dando voz, né, aos nossos colaboradores, às ações identificadas ali do processo, ela é muito importante porque a gente, antes, né, do GT, a gente às vezes não tinha essa oportunidade de estar ali mostrando para a diretoria a solução de um problema. E a gente ali apresenta a solução e já, muitas das vezes, sai da reunião com o decreto ali, não, vamos fazer, vamos adiante. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todas as empresas deveriam ter esse tipo de trabalho, né? Olhar para o processo, ouvir os colaboradores, porque grande maioria das soluções virão das pessoas que estão ali no dia a dia do processo. Então, se a gente consegue ouvi-los, né? Se a gente consegue colocar ali na prática as soluções que eles estão propondo, a gente vai ter várias ações ali que vão estar contribuindo para a sustentabilidade, para o meio ambiente e para o desenvolvimento da empresa como um todo. Clarinha, eu ainda vou complementar, Vivi, que eu acho que a diretoria olhar, porque boa parte dos projetos não tem custo, mas alguns têm. Então, por exemplo, o nosso do plástico bolha, a gente precisou substituir o plástico bolha por cases. Uhum. Então, assim, sem a diretoria, sem que entrasse dinheiro, a gente não conseguiria diminuir. Então, assim, é um investimento. Então, a empresa como um todo e a parte de cima dela, né, os líderes e tal, precisam olhar para os projetos, porque às vezes é uma economia. A gente está investindo hoje em case para diminuir o plástico bolha. As meninas, a mesma coisa, né? Então, para você substituir ali o que você está usando de tecido, vocês conseguiram fazer roupinhas e tal. Sim. Mas tem coisas que você precisa de um investimento. Então, não adianta também só os colaboradores estarem envolvidos e tendo muitas ideias e a gente não conseguir tirar do papel. Precisa desse incentivo. Eles precisam comprar essa ideia, né, no final do Exatamente. dia. E, Rodrigo, eu queria saber de você quais desafios você encontrou sendo líder ali do GT de caracterização e como que você enxerga a importância de, mensalmente, né, vocês terem um espaço ali no Fórum Menos é Mais para compartilharem, né, os avanços e como é que tem sido os bastidores do processo de GT. Eu acho que a primeira dificuldade foi conseguir a adesão das pessoas. E eu optei por uma adesão carinhosa, assim, sabe? Eu fiz com o pessoal do fórum, a gente fez uma reunião com todos os supervisores, e aí no final da reunião eu falei, quem quiser participa. E aí estamos em 5 pessoas, assim, contando com as pessoas do fórum, mas assim, são pessoas que têm essa coisa da sustentabilidade, de querer um mundo melhor, de querer, sabe, repensar cada coisa que você usa, pensar como que vai ser esse descarte, por quê, para quê, se é realmente necessário. Então, são pessoas incríveis que estão ali com a gente, então é muito legal, assim. Aí, para essa coisa de todo mês a gente está apresentando um projeto, eu acho que é muito legal também, porque faz a coisa andar, sabe? Faz você querer ter um norte, sabe? E você querer cada vez mais, você querer evoluir e trazer alguma coisinha que vá fazer alguma mudança, né? Desde da haste flexível, que é uma coisa teoricamente mínima, mas que ela faz um estrago danado na natureza. Então, você repensar muito isso. E
qual que era a última pergunta? Já respondeu. Então tá. Já respondeu, Rodrigo. É. Eu queria saber agora de você. A gente sabe que de pouquinho em pouquinho, né? Como vocês comentaram, 5 pessoas, mas 5 pessoas engajadas com qualidade, né? Muito Que estão legal. ali realmente pela luta e Uhum. para fazer uma diferença. Mas que de pouquinho em pouquinho, desde o micro até o macro, a gente consegue fazer essa diferença e realmente propor uma solução, né? E tem grandes histórias, né, que vocês conseguiram construir ao longo de 2024 nesses GTs. Eu queria saber de vocês, já, Rodrigo, se você conseguiria compartilhar algum case de sucesso que vocês tiveram, ou então alguma entrega específica que vocês fizeram ao longo de 24. Sim, o ano de 2024, que foi o nosso início, eu comecei muito pensando no engajamento das pessoas. Então, desde criar uma comunicação visual nas salas, de você colocar o lixo no lugar adequado. Isso ainda não consegui, mas é um projeto para Vai conseguir. 2025. Para 2025 a gente vai levar isso, né? As caixas de descarte para você ter separada, para ela conseguir ter um destino adequado. E o grande projeto de 2024 foi o veto do uso do lenço umedecido, o não biodegradável, que foi, assim, muito dessas reuniões de 2 em 2 meses com a direção, né? E aí eu fazendo a campanha, tentando falar com as pessoas. Aí vários atores, eu já estava falando com o elenco que a gente trabalhava, assim, a pessoa vinha e perguntava, tem um lencinho para tirar a maquiagem? Daí eu falava, você não quer uma opção mais sustentável? Qual é o grande problema do lenço? Ele demora, um lencinho que você usou para tirar, sei lá, um cisquinho do olho, alguma coisa, ele demora mais de 100 anos Nossa. na Muito natureza. tempo, né? E a Rede Globo até 2030, ela quer ser aterro zero. Então, quer dizer, ele vai contra tudo que a gente está buscando, né? A Globo já é carbono zero, mas até 2030 ela quer ser aterro zero. E aí, dentro da caracterização, é utilizado muito. Eu levantei de uma novela que usava muito, que maquiava os pele Tatuagem, tudo. mas tinha que maquiar todo mundo, uma pele Aham. mais terrosa. Aí era uma média 20 caixas 20 caixas. 20 saquinhos de lenço, cada caixinha com 50, ou seja, 1.000 por mês, numa novela. É muita coisa. Então, quer dizer, é uma coisa que, assim, se fala, é o lenço, é um lencinho. Mas, assim, a longo prazo, o impacto que isso tá causando e está deixando de gerar, nossa, isso para mim, eu zerei a trend ali, assim, sabe? Foi, assim, maravilhoso. E foi falando nessas reuniões que a Samantha Bell falou assim, cara, assim, a gente vai ter que fazer uma intervenção. As pessoas não vão parar de usar o lenço, por mais que a gente faça uma campanha sabe, as pessoas até entrarem nessa conscientização, vai demorar. Então, assim, ela falou, acho melhor a gente fazer de um outro jeito, assim. Aí ela reuniu todos os supervisores, a gente fez uma votação, eu mostrei toda uma tese lá do lenço umedecido, e todos votaram para realmente retirar. E, Rodrigo, conta um pouquinho pra gente o estudo que você fez por trás, os benchmarks do que você leu, de onde surgiu essa ideia de, bom, vamos fazer esse veto e realmente isso aqui não dá mais. Foi uma pesquisa bem ampla, fiz várias pesquisas e só tinha de uma empresa que vende lenço umedecido que falava a favor, né? E todas as outras pesquisas falavam muito mal. E aí eu encontrei uma pesquisa de uma faculdade na Escócia, que o nome que foi publicado por uma revista, que é Marine Pollution Bulletin. E aí eles publicaram essa matéria dessa universidade, que eles foram numa praia e recolheram todos os detritos daquela praia, e o que mais eles encontraram foi lenço umedecido e haste flexível. E aí, quando eles foram analisar, né, eles analisaram as algas, tudo, assim, e ok, eles tinham uma quantidade de bactérias, ok. Mas o lenço umedecido e as hastes flexíveis, elas tinham, assim, uma bactéria, além da E. coli, que é do coliformes fecais, tem a Vibrio, né, que é uma bactéria, ela é muito resistente a antibiótico e fica lá, assim, no lenço umedecido, na natureza, criando, porque pelo fato dele ser umedecido, ele é Um ambiente propício, né? propício para as bactérias. Então, isso no meio ambiente, ali no aterro,
então não é nada legal, né? E aí eles descobriram que o lenço umedecido é o que mais tinha essas bactérias, né? E aí, depois aí eu fui mostrando essa pesquisa para as pessoas, né? E no final eu mostrei os dutos de Nova York. E aí era uma foto, assim, dos dutos cheios de lenço umedecido, porque lá eles só usam lenço umedecido e jogam na privada. Gente, outra realidade, né? E jogam na privada. Então os dutos, assim, eles gastavam, sei lá, acho que 56 milhões de reais, assim, convertidos Uhum. por ano para limpar, né, esses dutos. Mas isso para algum lugar tem que Vão ir, pra onde, né? né? E fica mais de 100 anos na natureza. Ou seja, ele foi inventado em 1956. Ou seja, o primeiro lenço umedecido ainda Ainda tá. existe na natureza. Tá aí com 60, não, Então 68 conta para as anos. amiguinhas, a gente substitui o lenço umedecido pelo quê? Qual é a Algodão. sua... Ah, ok. Algodão. Você substituiu lá por algodão. Algodão com demaquilante, e essa foi a grande campanha. Assim. Houve muita resistência de alguns atores que, tipo, é muito mais prático, mas, gente, a gente não pode só pensar em ser prático. Imagina, você usou uma vez, 100 anos, e o algodão, como a Érica depois ela levou para pesquisa, ela falou que é altamente compostável, assim. E qualquer algodão ou algodão orgânico? Acho que qualquer algodão, mas é lógico que o orgânico É ainda é melhor. muito melhor. E com água micelar, que ela também, a embalagem dela é reciclável, porque é uma embalagem transparente. Então, a probabilidade dela ser reciclável é muito maior do que, por exemplo, a embalagem da caixinha do lenço umedecido, ela não é reciclável. Então, mesmo... E aí, por um tempo, entrou o veto, aí todo mundo assim, vamos tirar os lenços, vamos tirar os lenços. Só que quando o veto foi homologado realmente, aí foi só o lenço umedecido, o não biodegradável. O biodegradável ele pode ser usado. Mas como teve esse ato, aí as pessoas meio que... Deixaram de lado. Existe um aprenderam a viver. biodegradável. Existe. Então, as mamães que estão assistindo a gente que ficam em pânico de como lidar sem um lenço Sim. umedecido, ainda existe uma solução. O biodegradável, Não. ele é meio que o dobro do preço, mas eu acho que na conta vale Mas muito tem a pena. uma solução caseira também, que inclusive Sim. foi divulgada com o veto, tem um videozinho. Sim. E sabe o que é legal? A gente tem um figurino lá, né, na confecção, e nós utilizávamos também o lenço umedecido para tirar, às vezes, alguma sujeirinha da peça, né, do figurino. Então, na hora que divulgaram lá o veto, o decreto, a minha colaboradora mandou, você já viu isso aqui? O que a gente vai usar? Ela começou a pesquisar e viu várias receitas de usar o papel toalha, que você coloca ele lá, umedece com uma solução caseira, e ele vira um lenço umedecido ali, Sim, biodegradável sim, e custo exatamente. baixíssimo. Então, Olha. tem soluções. E a gente entender que não é só na caracterização que utiliza o lenço, né? A gente tem várias outras áreas dentro da empresa que utiliza e a gente precisa eliminar. Sim. Tem áreas ainda que eu acho que talvez não estejam sabendo, né? Mas é um processo, né? Mas o mais legal é que ele aconteceu e tá aí, as pessoas estão, sabe, se ligando, falando, nossa, peraí, a empresa vetou, então peraí, acho que eu preciso olhar para isso, sabe? Então, eu acho que presta atenção, assim, um pouco. E que verdadeira aula que o Rodrigo deu pra gente agora, né? Dos bastidores por trás de tudo isso, né? Não tem desculpa mesmo para quem ainda quiser ou pensar em utilizar o lenço umedecido sem ser o biodegradável, né? Pois é, né? E tem a velha fraldinha também, com um chazinho de camomila para bumbum de criança, que é ótimo também, né? Então, tem os lenços tem os que vendem, que são secos, que você só hidrata na hora, que são feitos de mandioca, né? Então, Tem muitas tem opções muita no opção mercado, já né? hoje em dia. Então, né? Vamos evoluir aí, né? Que incrível isso. E Bel, eu queria saber de você. Você comentou anteriormente, né, que logo de cara, quando você recebeu a proposta de ser a líder do GT, você logo pensou no reuso da água da maneira como um todo, né? Reutilizar a água da chuva e por aí vai. E eu queria saber, ao longo de 2024, o que vocês entregaram de solução e se vocês tiveram algum case aí em específico que você gostaria de compartilhar com a gente. Então, tenho sim. Aí, enfim, relembrando para vocês, né? Me entendam, sou engenheira de infraestrutura, trabalho mexo aqui todos os dias, cuido do sistema tanto de água, mas também de energia, de proteção contra incêndio, né? Infraestrutura mesmo.
Então, quando criamos esse grupo, eu comecei a imaginar iniciativas nesse sentido, né? Inclusive aqui em Brasília, como primeira iniciativa, a gente conseguiu, em uma das reformas desse ano dos banheiros aqui, trocar ali a descarga do banheiro por caixa acoplada, que utiliza menos água e tal. Então, enfim, conseguimos também fazer iniciativas nesse sentido de infraestrutura. Mas uma iniciativa surpreendente que eu compartilho aqui com vocês, acredito que todo mundo que participa do Menos é Mais já tem ciência e conhecimento, é uma iniciativa da galera de cenografia, que assim, é uma galera 10 maravilhosa. Eles têm as iniciativas, a criatividade parte deles e procuram a gente para dar algum apoio e tal, né? Na verdade, duas iniciativas. A primeira foi que eu não sabia, tomei conhecimento que a chuva cenográfica é feita com caminhão-pipa, né? E aí eles acionaram a gente para aproveitar o restante de água que sobrava ali no dia de gravação, acabava sobrando água, e aí a gente começou a aproveitar essa água em pontos específicos ali do EG para não perder. E a segunda iniciativa que eu achei incrível também é que pediram uma cena para a galera da cenografia, onde ia ter ali uma inundação na cidade, precisava cobrir ali uma Kombi, né, um veículo de água assim até em cima. E para cobrir a Kombi toda ia precisar de muita água, né? E aí a galera da cenografia teve como ideia serrar a Kombi no meio para utilizar muito menos água e entregar todo o efeito que precisava ali para aquela cena que a gente sabe que a Globo entrega com total qualidade, né? E eu fiquei daqui assim, maravilhada, eu achei incrível, né? Foi como realização também do grupo de GT, mas veio redondo, assim como eu estou falando, às vezes a gente levanta o tema, né? E as iniciativas elas tomam vida, as pessoas vão aplicando ali para suas áreas e a iniciativa toma vida, e quando você vai ver, a entrega já vem redondinha e surpreendente. Eu fiquei assim maravilhada com essa iniciativa da galera de cenografia, achei incrível. Que incrível isso, hein? E bom, isso foi o que rolou lá em 24, né? Vocês já começaram a desenhar alguma expectativa para 2025? Então, acredito que com o crescimento do grupo, né, vão surgir novas ideias tão surpreendentes e incríveis quanto. E aí eu amei a fala aí do Rodrigo, né, Uhum. que ele disse que fez um convite gentil, amigável, né, adesão carinhosa. Até anotei aqui, fez uma adesão carinhosa. Então, a ideia é que esse ano a gente também tenha no GT de Água, né, uma adesão carinhosa. Eu espero que a gente tenha colegas de mais áreas e que a gente tenha mais surpresas, né, nesse sentido, pensamentos totalmente fora da caixinha, com soluções maravilhosas, né, e eficazes. E é isso, assim, a gente quer começar com as reuniões, né, de encontro, mas também a divulgar mais o grupo e fazer mais adesão carinhosa, como diz o Rodrigo, para que o nosso grupo possa crescer mais. E posso falar? Claro. Eu achei muito legal a questão da gravação da Kombi, que envolveu muita gente. Isso eu achei que foi assim mais legal, porque muita gente envolvida nesse projeto de querer economizar água, né? Foi, Eu acho que Sim, nesses dois muito casos que a legal. Bel falou, estão envolvidos a galera de efeito especial. E que é uma galera muito bacana. Eu acho até que é um dos lugares que quem nunca foi nos Estúdios Globo, quando chega no galpão de efeitos, se apaixona pelo trabalho Já se deles. É um lugar impressiona. mágico. Cara, sim, eu sou aqui de Brasília, eu não conhecia. Inclusive, eu não sei se eu estou falando certo. Efeitos especiais faz parte da cenografia também? O Não, efeito são times. especial ele é um time que trabalha em conjunto. Então é isso, assim, a chuva realmente tem uma parceria deles, a coisa do carro Ah, alagado, é um time que sim, trabalha junto com a gente. Se é uma coisa de caracterização ali, de acidente, não sei o sim. quê, é um time que trabalha em Uhum. comum. Pronto. São exatamente eles que nos procuraram, efeitos Que especiais. Cara, legal, que galera incrível. E muito assim, legal. super interessados em diminuir mesmo a utilização de água, compram a briga, têm ideias maravilhosas. Inclusive, vieram em Brasília também em 2024 fazer uma visita, trazer uma solução bem interessante para a gente também. Eu fiquei maravilhada. Quero esse time todo aqui junto com a gente no GT de Água. E ainda ter a adesão da direção, da produção, de todo mundo, comprar Exato. essa ideia. Eu achei demais, 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 demais. E a gente volta a falar essa coisa do custo, né? Às vezes cortar uma Kombi ao meio talvez tenha sido um custo mais caro do que de fato alagar ela até o topo. Mas e aí, o que que vale? Né? Essa Kombi já iria Exatamente. ser descartada depois, é um carro que provavelmente não daria para aproveitar, Uhum. então vale economizar água
e fazer de uma maneira sustentável, né? Exatamente. E é aquela conta que muitas vezes, logo de cara, ela sai um pouquinho mais cara, mas depois compensa muito Quando mais, você né? analisa todos os benefícios que aquela ação vai trazer, ela se torna até barata. Exatamente. Lembrando que exatamente. estamos falando de um recurso não renovável, nosso bem maior, né? A água É. é vida, então Nossa. vale todo esforço. Vale. É exatamente isso. E Pri, você como líder ali do GT de Artes, queria saber de você. Ao longo do ano passado, o que vocês propuseram de soluções e se você conseguisse compartilhar algum case específico que vocês entregaram. Então, a gente passou o ano todo falando sobre plástico bolha. Depois que a gente chegou nesse número do Maracanã, Aham. que foi um pânico, a gente falou, não é possível que a gente está embalando 20 vezes o Maracanã de plástico bolha. Só que, infelizmente, o plástico bolha é um mal necessário. A gente ainda não tem nada que o substitua a ponto e que consiga nos ajudar. Mas a gente consegue reduzir e diminuir o impacto dele. Então, a gente consegue fazer o descarte no local certo. Eu acho que teve um incentivo disso para as equipes. A gente usa muito para movimentar material para fora dos estúdios. Para as pessoas entenderem, a gente grava muito dentro dos estúdios, mas a gente faz externa, a gente faz viagem. Então, aquela mesa de café da manhã linda que você vê na beira da piscina, a gente levou todo o material, toda a louça, toda a xícara, todo o copo, que é frágil, que é de cristal, para uma externa, uma casa no alto da Boa Vista, na beira da piscina. Então, para transportar isso, a gente precisa, de alguma maneira, protegê-los. Então, a gente entendeu que a melhor maneira era, de fato, ter case como existem nos buffets, como a gente vê os buffets de evento transportando. Mas a gente não tem um padrão. Diferente do que a gente encontra nos buffets, que normalmente tem aquele mesmo tamanho de taça, aquele mesmo tamanho de copo, a gente tem aqui milhões de famílias, milhões de histórias. Então, cada uma tem um copo, uma xícara, um jarro de formato diferente. Então, a gente precisava de alguma coisa que pudesse ser adaptável. E assim a gente está nesse momento adquirindo, a diretoria comprou o nosso projeto. Que legal. Então, a gente está comprando as cases e vai colocar nas copas para que reduza a zero a quantidade de plástico bolha de lá. Enquanto a gente não consegue ainda para os grandes objetos, a gente está tentando ali no dia a dia diminuir o movimento na copa e o uso do plástico bolha. Que incrível Então, isso, foi um hein? ano muito legal, as pessoas compraram a logística, as outras áreas, que é aquilo que a gente falou, e tá todo mundo embarcando. Eu acho que agora, em 2025, a gente consegue, de fato, implementar. A gente passou um ano fazendo teste, trazendo, colocando times para usar, tentamos o papel colmeia, a gente tentou algumas soluções até chegar nas colmeias, que a gente chama, né, nas cases. Que bacana ouvir isso. E você comentou, né, além do próprio grupo do GT, ele por si só já ser multidisciplinar, vocês também precisam da colaboração de outras áreas, né? Muito. Como que você enxerga esse papel, essa importância? E eu acho que isso foi uma das coisas mais legais do projeto, porque assim que a gente levantou a bandeira do plástico, a pessoa de suprimentos que estava no nosso grupo levantou e falou: eu vou procurar um plástico bolha que seja reciclável, biodegradável, eu vou procurar uma opção. Foi todo mundo, aonde conseguia acesso a fornecedores e acesso às outras opções, traziam nas reuniões quinzenais. Então, sempre tinha uma solução e a gente falava: vamos testar. Ah, fulano, vamos comprar isso. Ou a empresa vai doar para a gente fazer o teste e ver se atende. Então, a gente foi abrindo e buscando no mercado soluções com olhares diferentes. Então, acrescenta muito ter pessoas e cabeças diferentes durante o processo. Que legal isso. E para 2025, o foco vai ser nas colmeias. Para 2025, a gente tem um grupo que é Arte e Cenografia. Agora eu tenho um parceiro que é o Diego. E o Diego está chegando e ele é da cenografia. Então, a gente vai aqui na produção de arte colocar em prática as colmeias. E o Diego vai começar a trazer um olhar maior para a cenografia e para os objetos maiores. Então, a gente tem um grupo agora que a gente divide a liderança. Que inspiração isso, hein, Pri? Parabéns. Obrigada. E Vivi, queria saber de você, ao longo de 2024, vocês também planejaram algumas soluções para melhorar ali, né, o impacto ambiental do time de figurino. E a gente está falando aí de reutilização de agulhas, de segregação de materiais e por aí vai. E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi essa dinâmica dessas soluções que vocês propuseram a desenvolver e a criar como um todo em 24. Como eu já tinha falado, né, a gente tinha várias ideias. Só que colocar em prática várias ideias, às vezes não dá o resultado que a gente espera. Então, a gente focou em algumas.
uma das que nós focamos bem, né, foi a questão dos resíduos gerados, então a separação adequada desses materiais. Então nós fizemos na sala, junto com a gestão ambiental, as lixeiras específicas para separar o papel de modelagem das sobras de tecido, tanto da confecção quanto da modelagem. Então só aí a gente tem lá um containerzinho que toda a sobra de tecido é despejada ali. E com isso nós temos um time super engajado, a Soninha, que tomou a frente dessa ação. Então ela vai lá dentro do container e olha, não, esse pedaço de tecido aqui dá para fazer alguma coisa. Então ela faz essa separação dos pedaços de tecido, de resíduo, e com essa ação a gente deixou de descartar quase 60 quilos de resíduos. E a gente transformou isso em quase 400 roupinhas infantis que foram para doação. E boa parte dessa a gente enviou para o Sul, naquela enchente que teve, né, durante o ano lá no Sul. Então a gente enviou conjuntinhos de frio. Então tudo ali bem bonitinho, né, usando os retalhos e as sobras de tecido dos figurinos. Então essa é uma superação que nós tivemos ano passado. Tivemos também a questão dos alfinetes e agulhas. Então, por iniciativa, por a gente estar falando bastante dentro dos grupos, né, da sustentabilidade, que os materiais eles não são, né, renováveis ali, a gente precisa encontrar uma forma de reutilizar, de reaproveitar, para a gente diminuir o consumo de matéria-prima. E os alfinetes, eles não podem ser descartados. Primeiro, porque são materiais perfuro-cortantes, então ele tem um descarte correto, adequado, que a gente tem lá a caixinha separada para esses materiais. E segundo, que é um custo para a empresa também. Então, a gente compra constantemente as caixinhas de alfinete e vai pro lixo, ia pro lixo, né? Então, a Soninha, ela criou o hábito de todo dia, ao final do dia, ela passa com o imãzinho dela e vai recolhendo os alfinetes que caem no chão, porque cai, conforme ele está costurando, caem os alfinetes e eles já estão atentos a isso e todo final do dia eles já recolhem. Então, em menos de 2 semanas, a gente conseguiu recolher mais de 300 alfinetes. Uau. Então, ao mês, ela conseguiu fazer 13 caixinhas de alfinete. Cada caixinha de alfinete dessa é um valor que a empresa deixa de gastar e pode investir em outra coisa mais útil, né? Que vai trazer um retorno maior. Então, foram várias iniciativas. Essas 2 são só iniciativas assim, pequenas, mas que se tornam grandes, né? Ao todo. Tivemos também a catalogação de fornecedores, então a gente conseguiu catalogar mais de 500, ó, sonho, mais de 50 empresas, né, entre fornecedores de tecido plano, malha, aviamentos, Um número altíssimo também. Bem alto. E de fornecedores que são sustentáveis. De fornecedores sustentáveis que têm o comprometimento. Então, tem toda essa busca aí que o William está coordenando. E tivemos 30 marcas sustentáveis também mapeadas. Então, para 2025, o nosso desejo é ampliar, né, esse quantitativo de empresas e marcas e incentivar a equipe de figurino a utilizar essas empresas, né? Porque a gente sabe que tem a questão do preço. De repente, às vezes, o sustentável inicialmente pode parecer um pouquinho mais caro, mas a longo prazo a gente sabe que sai muito mais barato. Então, a gente precisa criar o incentivo, né, dessas marcas, o uso desses fornecedores, para fomentar cada vez mais a economia e mostrar que a gente tem, sim, consumidor, né? A gente tem um consumo para esse tipo de demanda, né? E foram várias outras, né? Mas assim, que eu tenho lembrado aqui no momento são essas. Eu acho que são pequenas, porém são grandes a longo prazo. Com certeza. E aqui já ficou muito claro a estratégia, como que ela funciona por trás da criação dos GTs, né? A gente consegue ver, por meio da fala de vocês, os ganhos que a gente tem fazendo um GT e o quão assertivo a gente consegue ser numa entrega, né? Porque em um cenário em que a gente não tem esse fluxo, não tem um processo, a gente fica ali, ó, anos e anos matutando e não chega a lugar nenhum, né? E quando a gente pensa ali no grupo, pensa na estratégia e monta esse fluxo, funciona. É o que vocês estão trazendo aqui hoje. E uma maneira que a gente tem de reconhecer soluções que saíram dos GTs é com a nossa premiação do Produções Verdes, né? Que rolou agora bem recentemente, em dezembro, e que tivemos uma iniciativa que ganhou, que apareceu ali em TV aberta, que foi um sucesso. E essa iniciativa é do time também de figurino, e eu queria que você, Vivi, comentasse e apresentasse que case foi esse que ganhou ali com mais de 500 votos do nosso time de colaboradores internos aqui da Globo. Nossa, é um orgulho tão grande desse projeto, né? Que é o projeto de tingimento natural.
Eu acho que eu falo com muita alegria e com muito prazer, porque é um projeto lindo. Ele começou inicialmente com o Thiago Rezende, né, lá em 2023, um projeto embrionário, onde foram feitos alguns testes com materiais para a gente poder diminuir o uso de corante sintético, né? Então, a nossa coordenadora incentivou essa busca, né, a Valéria Mandarino, por materiais, insumos naturais, o que a gente poderia fazer ou substituir. Então, ele começou ali embrionário e foi tocando. Quando veio o GT, a gente conseguiu startar realmente esse projeto, porque a gente conseguiu o incentivo, a visibilidade e a robustez que a gente precisava para colocar 100% em prática, né? Então, a gente ali, através do conhecimento do time, através da oportunidade de especialização que a gente conseguiu para os nossos times de aderecistas que super compraram a ideia, a gente utilizou casca de cebola, chamate, chá preto, hibisco, café, né, a sobra de café das maquininhas, isso tudo para trazer novas cores, né, para as peças, né, no tingimento, no envelhecimento, porque eu não sei se vocês sabem, mas todo figurino passa pelo adereço, ou seja, para dar um retoque de cor, né, para fazer uma troca, um tingimento, ou um envelhecimento, porque as novelas têm algumas características, né, peculiares ali e que precisam dar essa vivência na roupa. Então, a gente olhando essa oportunidade, a gente conseguiu implementar o tingimento natural, que foi destaque até no É de Casa também. É algo muito legal e todo mundo que me encontra fala como é que faz, eu quero aprender, como é que eu posso fazer em casa? Pode fazer em casa, sim. Então, a gente se especializou, o time ali super comprou a ideia, porque a gente inicialmente começou com as pesquisas, o que dá certo, com os testes, o que não dá. A equipe de figurino também está embarcando e aderindo a essa ideia. Então, a nossa proposta para 2025 é a gente conseguir ampliar, né, a cartela de cores e a quantidade de tingimento natural. E para isso a gente precisa dessa super parceria com a equipe de figurino, porque a gente precisa que utilizem tecidos naturais para que a gente consiga, né, utilizar o tingimento natural e que a gente consiga também alguns personagens que que consigam estar dentro daquela cartela que a gente tem de cores, porque hoje a gente ainda não tem um azul turquesa, né, umas cores que realmente na natureza é mais complexo da gente encontrar, mas amarelo, né, marrons, verde, nosso azul clarinho, a gente consegue cores lindíssimas, cúrcuma também, que dá um amarelo lindíssimo. O vestido que a Maria Beltrão usou de cúrcuma. Ficou lindo, né? Nossa, lindo! Ele era branco depois, quando ele estava cúrcuma. Ele acendeu, assim, no corpo dela. Ficou lindo de viver, assim, de viver mesmo. E é um projeto orgulho da área toda, né? Todos os nossos times têm um orgulho enorme desse projeto. E vem aqui no coração. Parabéns, parabéns para todos vocês. E esse projeto específico é um projeto que, como você comentou, né, surgiu em 23 e agora em 24 ele já estava em sucesso em tão pouco tempo, né? Exatamente. Se não fosse, talvez, o grupo de trabalho de sustentabilidade no figurino, talvez a gente não tivesse esse empurrão, né, para a gente colocar ali na prática e fazer acontecer. Então, eu acho que o GT ele foi fundamental para que a gente conseguisse colocar ele como uma realidade ali e agora, daqui para frente, é certo. E ela falou uma coisa ali, né, que as pessoas querem fazer em casa. Eu acho que tem uma coisa do todo do GT, né? A gente tem uma coisa do zero, do plástico no copinho. Todo mundo carrega sua garrafinha de água. O lenço umedecido é uma informação que eu vou levar para minha vida, né? Os outros colaboradores ali, por exemplo, na produção de arte, a gente não tem o hábito do lenço umedecido. Mas a gente vai ouvindo isso e vai levando para a vida, né? A coisa da descarga, a descarga acoplada gasta menos água do que a descarga embutida, eu não sei se é assim que fala. Mas, enfim, acho que a gente vai trazendo para a vida o conhecimento que a gente vai descobrindo no coleguinha. Então, tem uma coisa do GT, disso, assim, né? Do tingimento natural. Eu acho que eu nunca pensei que tivesse essa possibilidade. Aí você fala, eu acho que eu tenho uma blusa lá em casa, será que vai dar certo? Exatamente, você pode dar um reuso, uma revida ali para aquela peça que talvez você fosse descartar. Então, a gente começa a entrar em várias outras ações que trazem benefícios para o nosso meio ambiente, né? O segredo é a pedra úmida, é isso? É o nosso fixador. É lá. Eu ando procurando, mas não acho que...
A gente usa os fixadores Aham. naturais, né? Da mesma forma que com o tingimento sintético, a gente precisa de um fixador para garantir que não vai desbotar, que a cor não vai sair tão rápido. No natural Até a por gente uma tem, mas questão também de é tudo conte, né? natural. É, De continuidade do figurino, né? Numa novela, assim, precisa manter o mesmo tom, né? Porque se lava, clareia. Então, quer dizer, exatamente. tem que ser muito certinho É, isso. hoje a gente garante a qualidade e a durabilidade do nosso tingimento natural. De maneira sustentável, né? O que é Sustentável, que é melhor mais ainda. legal. Lindo, né? Muito lindo. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela troca. Foi extremamente rica. Acho que todo mundo aqui saiu aprendendo um pouquinho mais, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia pessoal e profissional para sermos pessoas mais sustentáveis. E para você que está ouvindo a gente, obrigada pela participação. Esse é o nosso episódio da trilha Menos é Mais, a trilha de sustentabilidade aqui na Globo. E hoje a gente dividiu com vocês estratégias para você conseguir impulsionar na sua empresa ou no seu dia a dia pessoal iniciativas e soluções cada vez mais sustentáveis. A gente está disponível no Globoplay, no perfil do Vem Pra Globo no YouTube e nas plataformas de áudio. Deixa ali o seu comentário que a gente está vendo tudo, beleza? Até o próximo Globotech Cast.